Olá, pessoa! Vamos para a segunda aula desse curso incrível de alta performance profissional. E agora eu vou te mostrar como é que você faz um planejamento de carreira e o quanto que isso é importante para consolidar os seus resultados ao longo do tempo. Um mínimo detalhe que você faça agora, um grau de um lado para o outro que você escolha, pode fazer uma diferença enorme daqui a 5 anos. Eu vou te mostrar o quanto que isso é importante e como fazer as melhores escolhas ao longo da tua carreira. Quando você pensa em alguém que tem muito sucesso, pense em alguém aí, algumas pessoas, podem ser celebridades, gente do esporte, gente de carreira, meio corporativo, gente próxima a você que teve muito sucesso, pessoas que são fora de série, que teve um sucesso incrível na carreira. Pensa aí. Se você quiser anotar, pode anotar. É um bom exercício também, porque você começa a criar paradigmas aí, começa a criar paralelos para a gente poder fazer uma análise, né? Agora, olha só. Quando você olha a carreira dessas pessoas, né, onde elas estão agora, parece que foi um passe de mágica, né? Que elas chegaram ali do nada, que tudo aconteceu com muita facilidade, que essas pessoas têm dons, né, que elas tiveram sorte. Mas olha, não é assim. Quando a gente olha a carreira de qualquer pessoa, especialmente aquelas pessoas que são fora de série, elas vão ter passado por algumas etapas. Eu vou te contar quais são as etapas básicas de uma carreira, especialmente aquelas que estão lá no topo, né, e elas passaram por ali. Eu quero que você analise também em que etapa você está. Vamos lá? A etapa número 1 de uma carreira começa com a sobrevivência. É o perrengue. É aquela fase que você está trabalhando feito louco para pagar boleto, está desesperado, sabe muito pouco, não tem muito domínio do que faz, né? Você está correndo atrás do rabo e realmente vive ali sempre na berlinda, não sabe se vai ser mandado embora, né? Vem uma crise, você fica todo apertado, apertada. Então, é uma fase muito difícil, de muito esforço, de muita privação, de muita dificuldade. Todo mundo começa assim. Depois vem uma nova fase na carreira, a fase do esforço. Você engatou profissionalmente, conseguiu um bom emprego e aí começa. E trabalha, 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 se dedica, começa a ralar, começa a se empenhar mais, buscar os resultados, né? Mas você está sempre empurrado, está sempre ali sofrendo pressão para bater a meta, entregar as coisas. Então você deixou a fase do perrengue, mas continua tendo que fazer um esforço muito grande para poder fazer um trabalho bacana, para poder entregar um resultado. Então é uma fase, que você tem que suar a camisa. Todo mundo passou por isso. A terceira fase é do aprendizado. Tem um momento na carreira em que a pessoa toma a decisão, né, consciente de se aprimorar, de se desenvolver. Nessa fase, a pessoa vai buscar o estudo, o aprendizado, a técnica, ela vai fazer cursos, ela vai fazer especialização, ela vai fazer uma faculdade, né? Ela vai procurar conviver com pessoas que tenham muito conhecimento para poder absorver, para poder aprender. Então, é uma etapa profissional onde você faz um esforço consciente que você tomou a decisão e não que alguém pagou, né, para você aprender algo, para você se especializar em algo. Toda pessoa de sucesso passou por isso. Aí vem a quarta fase, da maestria. A maestria é uma fase muito bacana, porque você já praticou, exercitou, você fez aquilo várias vezes, né? Uma centena de vezes, milhares de vezes. Você tem milhares de horas fazendo aquela tarefa e aí você se torna expert. Nesse momento, os seus colegas passam a ter você como referência. As pessoas vão buscar suporte em você porque você conhece muito do assunto. Aí você vira um ponto de referência para as pessoas. E você faz muito bem o que você faz, né? Então você está naquela etapa profissional que você não tem que pensar muito bem como você vai fazer. Já é natural, já está incorporado em você e você começa a executar as suas tarefas com maestria. E tem a quinta fase, que é um espetáculo, é a singularidade. Nesse momento, você começa a ligar os pontos de várias características que você tem e essa combinação de habilidades, características, o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de fazer, torna você absolutamente único ou única. Você vai fazer as coisas de um jeito muito peculiar. O seu trabalho começa a ter uma assinatura. Quando as pessoas veem aquilo, sabe, foi fulano que fez. Tá? Então, essa característica é muito forte. E aí você entra num ciclo de diferenciação importante, porque veja bem, as pessoas que ganham mais, as que se destacam mais, as que fazem mais sucesso, as que são mais reconhecidas, elas são diferentes e não iguais.
elas são absolutamente especiais. Quanto mais você empregar de dentro de você no que você faz, mais singular você vai se tornar. Já parou para pensar nisso? Os campeões, as pessoas de alta performance, são únicas, são singulares. Aí tem um sexto momento na carreira, que é o momento mágico. Você está pronto, né? Você já está jogando em altíssimo nível, mas ainda não aconteceu aquela grande sacada, aquela grande virada na sua carreira. E você vai achar que ela acontece por obra do acaso, mas não é. Ao longo da sua carreira, você se relacionou com várias pessoas, né? Você foi deixando um rastro, né, de relacionamentos, de coisas boas que você foi fazendo, né, de obras que você deixou, de resultados que marcaram a vida das pessoas. E aí, num determinado momento, alguém vai te descobrir, uma oportunidade vai se abrir, uma empresa vai te chamar e você vai ter a grande oportunidade da tua vida. Isso vai acontecer em algum momento. Porque quando você está pronto, né, é só uma questão de tempo para acontecer uma oportunidade. O problema é que às vezes a oportunidade vai acontecendo e as pessoas não estão prontas. Eu cansei de ver isso na minha carreira. Então, se você se prepara, se você tem maestria, se você tem singularidade, se você faz de um jeito que ninguém faz, daqui a pouquinho aparece uma coisa incrível para você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu já estava jogando em alto nível e aí eu recebi um convite para ser presidente de uma empresa. E sabe de uma coincidência? Foi uma empresa que eu comecei a trabalhar lá atrás, que eu era só um vendedor. Mas por que que essa empresa me chamou? Pela forma que eu saí, pelos relacionamentos que eu deixei, por tudo que eu fiz durante a carreira, as pessoas foram vendo, né, a ponto de achar que eu tinha capacidade de ser presidente daquela empresa. Então, esse momento mágico, ele é fruto de uma série de coisas que você fez, que você nem vai conseguir mensurar. Carreira é muito importante porque é uma coisa de longo prazo, né? São fatores que vão se combinando até você chegar naquele momento mágico que as pessoas chamam de sucesso. E por fim, tem a sétima fase na carreira, que é o topo, né? Você está lá onde você queria estar, jogando em alto nível, numa posição bacana, recebendo o que você acha que merece receber, né? Fazendo o que você gosta, algo que você gosta de fazer tanto que você faria até de graça, mas estão te pagando para fazer. É uma fase deliciosa. E nessa fase, você está a todo vapor, né? Você está numa velocidade de cruzeiro, mas a sua velocidade de cruzeiro é bem acima da média das pessoas. Então você está performando alto, entregando bem, fazendo o que gosta e, principalmente, tendo resultados incríveis. Agora pensa bem, você está em qual dessas fases na sua carreira? Dessas 7 fases que eu contei, você está onde? Você ter consciência disso é muito importante, porque é um processo de construção, é um processo evolutivo. E se você compreende onde você está, você pode calcular melhor qual esforço que você tem que fazer para o próximo nível, né? E assim você vai galgando. Entendeu? Tem ciência na coisa, não é improviso. Você pensar na carreira é um momento rico, precioso, para que você construa resultados incríveis ao longo do tempo. Agora eu quero te mostrar como é que você alinha suas forças a uma carreira vitoriosa. Muita gente tem uma carreira ordinária porque não parou para pensar nos seus caminhos e nas suas forças. Então eu quero te dar algumas dicas aqui para você refletir, que já vai fazer diferença na sua vida. Você já vai conseguir, inclusive, tomar algumas decisões ouvindo o que eu vou te falar aqui. Primeiro, sobre caminhos. Eu quero te falar uma coisa. Existe vida lá fora, sabia? Muitas pessoas estão dentro de uma área, dentro de uma empresa e se veem aprisionadas ali, não conseguem capturar outra possibilidade, não conseguem imaginar que lá fora daquelas 4 paredes tem vida, tem possibilidades, tem outros negócios. Existem vários círculos de poder na sociedade. Você pode atuar na área da educação, você pode atuar na área pública, no governo, você pode atuar nas indústrias, numa área de serviço, você pode trabalhar na área militar, você pode trabalhar com esportes, na área de entretenimento, no mundo digital. São infinitas possibilidades. Gente, tem muita possibilidade, tem muitas formas de você se posicionar profissionalmente. E aí, sabe uma questão que ninguém para pensar e não leva a sério? É o seguinte: qual dessas áreas você mais teria alegria de trabalhar? Qual delas fala mais com o seu coração? Por que não ir para uma área dessa? Ah, Michael, mas eu já estou numa área aqui há muito tempo, eu já tenho 5 anos, 10 anos de experiência. Tá, mas você é feliz? Você está satisfeito? É aí que você vai passar os próximos 20 anos? Tem que pensar nisso. Isso é muito importante.
E tem caminhos também para você fazer transição de carreira. A gente já fala disso. Dentro da empresa que você está, existem vários caminhos. Você já explorou todas as possibilidades para você crescer? Eu já vi muita gente fazendo um esforço danado para ir num determinado caminho dentro da empresa, mas ela não vê que ali na frente não tem mais saída, né? São pessoas que estão buscando ir para uma determinada função que é ultra específica, né? Que tem um tempo esgotado, que talvez não exista daqui a 5 ou 10 anos, e dali para frente não tem promoção. Ué, o que essa pessoa está pensando da vida? É isso? É essa carreira que você quer para 20 anos? Não, né? Então é muito importante olhar para a arquitetura da tua empresa, ver os caminhos e até onde você pode chegar. Você precisa refletir sobre isso, calcular e fazer esforço na direção certa. Outra coisa importante, existe um negócio chamado carreira em Y. Você vai trabalhando, começa ali a tua carreira, né, nos pegue-pagues da vida, mas num determinado momento você tem que fazer uma escolha. Ou você se torna um especialista, ou você se torna um líder. Então, se você está, por exemplo, na área comercial, né, você pode optar por ser um vendedor especialista técnico e ganhar bem, não tem problema nenhum com isso. Você vai por um caminho onde você vai ser ultra especialista. E quanto mais você tiver essa especialidade, mais você vai ganhar. Ou você vai por um caminho para ser mais generalista e liderar equipes, né? Então, em algum momento, você vai ter que fazer essa escolha. Você já fez essa escolha? Você sabe exatamente o que você quer ser? Um especialista ou um líder? É muito importante levar isso em consideração na equação da tua carreira. E por fim, eu quero te falar uma coisa sobre transição de carreira. Se você está percebendo que você está num caminho que não é o melhor para você, você quer ir para outra área, você quer ir para outra empresa, você quer conhecer coisas novas, né? Tem pessoas que passaram ali 5, 10, 15 anos numa área e que já estão exauridas, né? Eu mesmo já fiz transição de carreira grande, né? Em 2 momentos bem importantes da minha vida e foi tudo muito planejado. Então, essa é a dica. Não tem nenhum problema você escolher outra carreira, né? Ou estar interessado em outra carreira. O importante é você se organizar, planejar, estudar bastante antes de tomar uma decisão. Por exemplo, eu fiz a minha carreira inteira, né? Assim, a parte mais robusta da minha carreira foi na área de serviços, né? Liderando grandes grupos. Eu era diretor de empresas de transportes, né? E logística. Então, eu fiz a minha carreira toda ali. Há cerca de 7 anos atrás, eu tomei a decisão de fazer uma virada. E lá eu comecei a desenhar, eu já era presidente de empresa, já tinha passado, tinha conseguido tudo que eu queria, né? Então, nessa época, eu estava ali com 36, 37 anos, já estava pensando em fazer uma virada de carreira. Hoje eu estou com 44. Então, eu fiz uma virada que foi o seguinte, eu comecei a planejar como seria a minha vida fora da área corporativa, porque eu queria ensinar para as pessoas, né, como liderar, como ser um profissional de alta performance, queria levar esse conhecimento para facilitar a vida das empresas e das pessoas. E aí eu fiquei 2 anos, escrevendo, planejando, pensando, conversando com pessoas, vendo o mercado, né? Aí lancei um projeto piloto no meio digital, lancei uma escola online, foi tudo paulatinamente. Então, você pode escolher qualquer carreira para você, independente da altura da vida que você está. Muitas pessoas pensam assim, mas eu já estou velho. Não existe isso, né? Uma coisa que eu tenho certeza que a nossa geração, aliás, que na nossa civilização, no século XXI, nós vamos experimentar várias carreiras. A nossa vida está mais longa, né? A nossa vida útil também. As pessoas estão chegando com 50, 60, 70 anos, muito inteiras, com muita disposição. Então, com certeza, você vai ter a oportunidade de ter várias carreiras na sua vida ainda, independente da sua idade. Para pensar nisso. Então, para você fazer a transição de carreira, faça, né? Eu recomendo, se você vai em busca da tua felicidade, de você entregar o que você faz de melhor, de você ter resultados melhores, de você ter felicidade, faz, mas planeja, né? Faz tudo com muita calma, com muita tranquilidade. Você vai conseguir dar um salto sem trazer nenhum prejuízo, nenhum risco, né, financeiro ou para a tua estabilidade. Então, dá para usar sem se expor demasiadamente. Agora eu quero trazer algumas reflexões sobre as suas habilidades. Pensa bem, olhando para a carreira, o que você gosta de fazer? Realmente que você tem prazer em fazer? Você gosta tanto que você faria até de graça. Por exemplo, eu adoro gerar conteúdo. Eu tenho prazer em escrever podcasts, gravar vídeos, né? Dar treinamentos. Eu gosto disso
e eu faço até de graça. Inclusive, os meus podcasts são de graça. Eu já gravei dezenas, centenas, na verdade, né? Mais de 100 podcasts, episódios incríveis, com aprendizado, num nível de entrega maravilhoso, com edição altamente sofisticado. E eu faço de graça. Eu tenho alegria em fazer aquilo. Então, a primeira pergunta para você é o seguinte: o que você faria de graça? Se você entender isso e conseguir criar a sua carreira a partir disso, você vai ser uma pessoa realizada. A segunda coisa sobre as suas habilidades é o seguinte: o que você é fora de série? O que você sabe fazer que é acima da média? Isso vale para todas as áreas da sua vida. Não pensa só lá no seu trabalho, né? O que você faz que realmente as pessoas gostam, elogiam, que você sabe que você faz muito bem? Se você refletir, pode ter uma oportunidade ali de você fazer uma carreira. Você já parou para pensar nisso? E por fim, se essas duas coisas não estão muito claras para você, tem uma terceira. O que você gostaria de saber mais? Que área, que conhecimento, né? Que caminho você poderia escolher para você que te agrada explorar, conhecer mais, se aprofundar? Pode estar ali também um caminho para você construir uma carreira em cima ao longo dos anos. Uau, quanta dica, né? Quantos insights! E eu nem comecei a prática ainda. Se você quer praticar, se você quer ir mais fundo, pega caneta e papel aí, porque nós vamos para as práticas HD desse dia. Prática número 1. Para pensar. Em que fase da carreira você está? Eu te contei que tem 7 fases, né? Que fase você está? Escreve aí. Agora escreve qual é o próximo estágio, né? Te contei os 7, vê lá qual estágio que você está e para qual estágio você tem que ir. Agora escreve quais são as ações que você consegue visualizar. Para um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, né? Escreve aí quais são os passos, as ações, o que você pode fazer para ir em direção do próximo estágio. Sabe por que isso é importante? Porque as pessoas ficam, às vezes, ali no perrengue, um tempão, né? E, na verdade, crescimento na carreira é uma decisão de você pular para o próximo estágio, né? Você pode fazer esse movimento conscientemente. Agora que você sabe disso, escreve aí. Qual vai ser o próximo salto que você vai dar? Quais são as ações que você precisa fazer para ir para o próximo nível? Prática número 2. Você está na carreira certa? É aí que você quer estar nos próximos 15 anos? Se sim, tudo bem. Agora, se você acha que não, ou se você tem dúvida se é esse lugar mesmo, se é essa carreira que você quer para os próximos 15, 20 anos, então começa a relacionar outras áreas de interesse, o que você pode conhecer e dedica um tempo para isso. Conversa com pessoas, né? Se permita aprender. Lembra que os melhores profissionais, as pessoas fora de série, têm a cabeça aberta, elas estão buscando aprendizado novo. Então, busque informações, né? Se permita dar um período para você aprender uma área nova e aí tomar uma decisão. Se você achar que é interessante, aí você começa a fazer um planejamento para poder mudar a sua carreira num período maior de tempo. Eu, por exemplo, levei 2 anos para fazer uma transição de executivo, né, para empresário, né, tendo o meu negócio, a minha empresa. Então, você pode fazer isso com calma, com planejamento e segurança. E a prática número 3, eu quero que você faça uma reflexão se as suas habilidades estão alinhadas com a sua carreira atual. O que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, né, as inteligências que você tem, as habilidades que você tem, são exploradas no seu trabalho? Tem um encaixe aqui, tem um fit? Se sim, bacana, né? Você tem um caminho pela frente e aí tem outras habilidades, outras formas de se desenvolver para você ter mais sucesso e a gente vai falar delas aqui. Agora, se não, que tal você fazer uma reflexão aí, né? Entender quais são as habilidades e entender quais são as carreiras, quais são os negócios, as possibilidades, as oportunidades que tem lá fora, ou às vezes dentro da sua empresa, para você fazer esse encaixe. Isso é muito importante. Olha, quando você está fazendo uma viagem de longo prazo, e a carreira é uma jornada, né? A carreira é uma jornada de 15, 20, 30 anos. Quando você vai fazer uma jornada longa assim, se você planejar 1 grau errado, né, por um lado ou para o outro, daqui a 10 anos, você está a 2.000 quilômetros do lugar que você estava imaginando chegar. Para pensar nisso. Então, é muito importante essa reflexão para você ajustar o rumo da sua bússola, né? Para onde você vai levar, porque isso daqui a 5, 10 anos faz uma diferença enorme. Pensa nisso. Agora que eu te dei um monte de insights e várias práticas, vai lá e faz aquela coisa que transforma a pessoa. Fazer.
Ah, carreira, carreira. É uma coisa tão incrível. Pouca gente coloca energia para planejar a carreira, né? Eu mesmo tive um grande problema quando eu era jovem, né? Na verdade, esse problema me acompanhou parte do tempo, mas eu resolvi ele na minha cabeça. Quando eu tinha ali por volta de 20 anos de idade, entre 18 e 20, eu tinha que decidir que curso eu ia fazer, né? Onde que eu ia me especializar, que tipo de caminho eu ia fazer. E aí, eu tinha um problema. Eu gostava de matemática, medicina, geografia, história, física, biologia. Eu poderia ser qualquer coisa, eu não tinha nenhuma área que eu tivesse aversão, né? Aliás, eu tenho poucas áreas que eu tenho aversão, né? Tudo que envolve burocracia, papelada e tal, eu não gosto não, coisa mecânica, né? Mas, em linhas gerais, eu tenho muitos interesses. Isso é um baita de um problema, né? Porque a gente acaba querendo fazer tudo e aí não fica bom em nada. A vida, né, é uma sequência de escolhas e para cada escolha que você faz, você diz não para um monte de coisas, né? Então, eu tive que aprender isso depois de muitos erros, né, de decisões equivocadas. Eu fiquei multifacetado no começo da minha carreira, mas isso, no longo prazo, né, não traz todo o resultado que a gente precisa. Então, fazer boas escolhas, né, ter foco é muito importante. E aí, eu gravei um podcast muito bacana falando sobre como você pode liderar a sua carreira. Eu conto uma história incrível do filme Divergente e trago dali vários insights ricos que vão fazer a diferença para você. Para você ouvir esse podcast, clica no link que está aqui embaixo na página, você vai ter o player lá, clica lá porque é um podcast maravilhoso, né? Todos os ouvintes adoram e tem ali lições realmente muito práticas para você refletir, né? E decisões para você tomar na sua vida que podem fazer diferença no longo prazo. Legal? E aí, você gostou dessa aula? Muitos aprendizados, né? Eu queria que você escrevesse aqui para mim, né? Deixasse uma pergunta, um comentário do que você achou, que é muito importante para mim receber o teu feedback. Você pode fazer isso? Na próxima aula, nós vamos falar sobre como desenvolver a mentalidade de um campeão. E eu conversei com um grande campeão para te contar isso. Você vai adorar essa aula. A gente se vê lá. Até mais.